Tem horas que eu me acho, tem horas que eu me perco. Estamos chegando na reta final, hein? Verdade. Olha só, gente, vamos bater 12 horas de live. A próxima vai ter 24 horas. Vai ser a live da virada, né? Né, Júlia? Sem para lembrar. Só para lembrar que o QR Code está aí, né, Júlia? Só para lembrar que tem um propósito, né? E tudo isso tem um propósito que é a doação aí para o Rio Grande do Sul. Então, para quem está disposto, tem um QR Code aqui no canto da tela para fazer as suas doações. E todo esse dinheiro, né, vai ser direcionado para o CRM lá do Rio Grande do Sul para a compra de material médico e insumos médicos. O QR Code tem que abrir pelo aplicativo do banco, viu, gente? Isso. Abre o aplicativo, depois coloca o pagar e aciona o QR Code. Eu vou ter que colocar sua aula em PDF, tá? Não, mas se quiser eu tento passar daqui, Vivi, ela tá aberta aqui. Não, o problema é que ele não sobe, porque ele tem mais de 50 mega. São as fotos. A gente tem um limite. Por causa de foto, vídeo, né? Sempre fica pesado. Não, eu tô salvando já aqui. Eu já ponho aqui. Ou dividir, né? Alguém aqui colocou no chat também uma opção, dividir o PowerPoint. Alguém deixou aqui na... E olha que eu tentei enxugar, porque como não tem muito tempo, né? É só um cheirinho de concentrado, né? Que pena. É só o cheiro mesmo, né? Eu vou aproveitar, então, que a Rô não tá aqui enquanto abre a aula dela. Para quem se interessar pelo tema, a Rô vai fazer um curso em julho sobre agregados plaquetários. Né? Então, depois a Rô compartilha lá com quem tiver interesse. Aqui. É um curso que a gente está fazendo com muito carinho, viu, pessoal? Muito mesmo. Eu fiz tantos cursos, mas tantos cursos para poder conseguir, de fato, sabe, ter a entrega desse universo incrível que são os concentrados plaquetários. E assim, a gente assumiu o compromisso de tornar isso bem menos sofrido, né? Então, a gente está fazendo com muito carinho o curso. Então, vamos lá. Vamos que vamos. Bom, vou falar com vocês agora sobre concentrados plaquetários. Próximo, por favor. Tá. Essa é a nossa agenda, né? Eu tentei, assim, né, trazer um conteúdo mais básico, mas, assim, primordial para compreender esse universo. Então, a gente vai falar um pouquinho da história, né, do que hoje, né, existe em termos de produção científica, como, de fato, age os concentrados, né? Obviamente, eu não vou ter tempo para falar de todos, é só um esboço, os pilares e o parecer frente ao nosso conselho. Próximo. Então, eu não poderia deixar de citar Rita Levi, ela uma médica, né, neurofisiologista, ela começou toda essa luta, né, foi na década de 40, no meio da guerra, fazendo experimentos em locais onde ela foi acolhida em esconderijos, né? Então, ela foi a primeira a discorrer sobre o emprego, né, de fatores de crescimento, né, retirados do sangue, para estimular células, né, de origem nervosa, os neurônios. Aí, na década de 70, alguns estudos foram feitos, mas, assim, estudos de bancada, né, na área da ortopedia. Década de 80 marca um momento muito especial dos concentrados, porque foi o primeiro registro, de fato, clínico, né, feito por o Dr. Ferrari, em humanos, né, de fato. Então, foi o primeiro estudo. Aí entrou a década de 90, né? Então, de 1998 até 2004, né, a gente tem uma gama de trabalhos publicados, mas todos eles, né, com a metodologia, né, de extração
das plaquetas, de acordo com o que Marx, né, havia proposto, ou seja, usando um tubo com citrato, então era o PRP. Aí, em 2001, né, começamos a entender que era possível colocar recursos para aumentar a quantidade de plaquetas, né? Só para vocês terem uma ideia, em condição normal, nós temos aí em torno de 150 mil a 400 mil plaquetas, né? E com né, de 150 mil a 400 mil por né, microgramas por ml. E é possível você atingir valores que passam de 1 milhão, né? E enriquecendo, você chega a 1,5 milhão. Então, é uma quantidade bem expressiva, né? Bom, mas aí veio 2006 e o Doran e o Chocrun, eles que eram pesquisadores, né? Eles difundiam toda a ideia do PRP, sentaram e disseram, não, peraí, é possível a gente fazer uma extração, não o PRP, mas sim o PRF, né? A fibrina rica em plaquetas, né? E já adianto para vocês, qual foi o diferencial? É ter, né, um recurso que poderia, por tempo mais longo, né, por um longo período, ir liberando, né, pouco a pouco, os fatores de crescimento, né? Então, isso foi um marco. Próximo, por favor. Próximo. Cair? Ah, tá. Bom, esse aqui é o artigo que foi publicado em 2006 pelo Doran, né, e o Chocrun, né, no qual eles colocam toda a técnica, o passo a passo, os resultados, né, como o perfil, né, desses fatores de crescimento, né, a quantidade de plaquetas que, né, foram retiradas, né, como elas se comportaram no tecido vivo. Próximo, por favor. Bom, então, atualmente, gente, né, nós conseguimos retirar do sangue muitas possibilidades para uso, né? A gente consegue produzir membrana, né? Então, você consegue fazer membranas picotadas, você consegue somar membranas, né? Você consegue fazer a união dessas membranas. Membrana a gente usa muito como uma cobertura, ao invés de você usar uma cobertura, um curativo, você pode usar membrana, você pode injetar, né, esses fatores de crescimento. Esse fator de crescimento pode ser rico em leucócito, ele pode ser em gel, né? Enfim, né? Existe uma gama de possibilidades, inclusive de você associar, né, a um biomaterial e para estimular osteoblastos. Tá? Então, existem 1000 possibilidades assim, para a gente poder trabalhar com os concentrados. Próximo, por favor. Bom, então aqui é só para vocês terem ideia, né, em termos de estudo, o que já existe, né, de publicação. Historicamente, o PRP, né, o plasma rico em plaquetas, ele é mais antigo, então aí a gente tem, né, um marco, né, que foi na década de 50, né, eu estou... Opa, peraí um pouquinho, pronto. Que foi a década de 50, atualmente, né, a gente tem aí quase 17 mil artigos de PRP, e o PRF, né, ele data, né, da década de 60, e a gente tem aí por volta de 3.520 artigos. Então, é claro que são cenários diferentes, mas vocês ficaram surpresos com a quantidade de revisão sistemática que a gente tem de PRF. Próximo, por favor. Então, esse é o todo, mas aí, né, uma das perguntas é, mas e no universo de feridas, né, como que é isso? O que tem, né, publicado? Porque
Os concentrados, eles são muito empregados em outras áreas, né? Estética usa, ortopedia usa, odontologia usa muito, né? Então, quando a gente refina isso e pensa em cicatrização de feridas, esse universo, ele fica bem menor, mas percebam que nos últimos 10 anos, a gente tem uma quantidade de publicações bem expressiva, tanto do PRP quanto do PRF. Né? Então, o PRF aqui, né, 3.520 artigos, né, quando a gente cruza com feridas, né, com cicatrização, a gente bate aí a casa dos 800 artigos. Né? Próximo, por favor. Bom, aí eu separei, né, duas revisões sistemáticas aqui, com meta-análise bastante interessante. Essa é do PRF. Então, esse é um estudo que foi feito somando, né, ao todo 8 estudos com quase 600 pacientes, e o objetivo era entender se essas pessoas que foram tratadas, né, o tratamento foi seguro, ou seja, se elas não apresentaram nenhuma reação, né, se não teve nenhuma intercorrência durante o período e se houve uma cicatrização de fato mais rápida quando comparado ao grupo controle. E, né, o resultado foi bastante interessante, houve uma diferença estatística, né, bem significativa. Então, de fato, o PRF, ele, né, se mostrou um recurso bem seguro, né, com um intervalo de confiança de 95%, e também um aporte, né, estímulo cicatricial também expressivo quando comparado, né, ao grupo controle. Próximo, por favor. Esse outro artigo, ele é do PRP, tá? Também uma revisão sistemática com meta-análise. E esse foi em queimados. Então, qual era o objetivo? O objetivo era entender se o grupo tratado com PRP, ele, né, as complicações, a perda de enxerto era menor, a qualidade da cicatriz e também o tempo cicatricial. Né? E um outro item, a questão da infecção, também foi avaliada, né, nesse estudo, essa variável também foi estudada. E aí, o que eles identificaram? A questão do enxerto não houve diferença entre o grupo controle e o PRP. No entanto, a qualidade cicatricial e o tempo de cicatrização, sim, foi bem significativo. Né? A questão da infecção também não houve uma diferença, né, tão importante. Tá? Então, qualidade cicatricial e tempo cicatricial com queimaduras tratadas com PRP. Próximo, por favor. Bom, e aí, o que né, esse recurso faz de fato? Né? Então, as plaquetas, né, então, primeiro, a gente coleta material, né, e esse material ele vai ser submetido a uma centrifugação, então existe toda uma sequência, cada recurso que eu vou extrair é uma forma de extração diferente, né, de processar diferente, então eu quero extrair PRP, então eu vou, né, a sequência, né, do processo da técnica é diferente do PRF, que é diferente do gel, né, que é diferente da membrana, mas o fato é que todos têm uma coisa em comum, né, as plaquetas, elas são somadas, né, então é feito essa agregação, e esses fatores de crescimento, eles são liberados. Então, as plaquetas são estimuladas e vão liberar, né, e elas acabam liberando esses fatores de crescimento. Os fatores de crescimento interagem com as células, e que, por sua vez, elas começam a entrar num processo de proliferação. Então, fibroblasto produzindo mais colágeno, né, as divisões celulares acontecendo, né, tem fatores de crescimento, como vocês podem ver aqui no slide, né, no segundo, né, segunda imagem aqui desse slide, são vários fatores de crescimento. Então, a gente tem o fator crescimento plaquetário,
o fator de crescimento para fibroblasto, epidérmico, para queratinócitos, né, para estimular, né, fator de crescimento de endotélio vascular, e é neoangiogênese que vai acontecer, enfim, né, uma série de reações que, né, acabam acontecendo por conta da aplicação do PRP ou o PRF. Próximo, por favor. Bom, então, é importante entender que esses fatores que são liberados pelas plaquetas, né, e a plaqueta, por sua vez, é um fragmento megacariocítico, né, então ele é altamente estimulado e ele sai, né, bombardeando, liberando todos esses fatores de crescimento, tá, estimulando a formação de novos tecidos. Próximo, por favor. Mas o que faz com que... eu sempre digo que, às vezes, o colega... mas eu fiz e não tive um resultado tão bom. Então, só que você precisa entender, né? Hoje a gente já conversou um pouquinho, logo no início do dia, né? É o terreno biológico, né? Você tem que fazer o preparo de solo. Você vai retirar do indivíduo sangue. Então, esse sangue, ele precisa estar devidamente preparado. O que é, né, estar devidamente preparado? Ele não pode ser um sangue glicado, né? Ele não pode ter um sangue assim com tanta glicação, um sangue com gordura, um sangue que tenha deficiência de vitamina. Lembrando que um fator para estimular a produção de plaquetas é a vitamina B12, né? Então, B9 e B12 são muito importantes, né, nesse processo, especialmente B12. Então, é preciso, de fato, entender a qualidade desse sangue, portanto, alguns exames eles são importantes, até para nortear, para preparar esse indivíduo, né? Depois você precisa entender que tipo de concentrado você quer, né? E aí, em cima disso, você vai trabalhar o protocolo. Qualquer centrífuga a gente consegue trabalhar, tá? O que é preciso fazer são cálculos de conversão de força G em rotações por minuto, tá? É preciso entender, né, os diferentes tipos de tubo, porque tem tubo que tem sílica, tem tubo que tem citrato, né? Tem tubo que é seco, né? E você pode coletar material, né? Diferentes materiais, né? E usá-los, né, associados no tratamento da lesão, tá? Então, é muito importante você entender o que você quer. Mas é fato, no tubo você tem plaqueta, fibrina, leucócito, tudo junto, né? Aí, à medida que você entende o que você precisa, então é feita a separação desse material e aí você vai trabalhar em cima, né, aquele componente que, de fato, você deseja aplicar na ferida. Próximo, por favor. Bom, terreno biológico é o que eu comentei hoje pela manhã, né? Então, indivíduo obeso, então, bebida alcoólica, cigarro, tudo isso interfere na qualidade do sangue, né? O sono, a nutrição, ela é super importante, o indivíduo está nutrido, né, de fato, quando eu falo de nutrição, é nutrição no sentido de preparo de solo, né, preparo do terreno biológico, não ele comer antes de fazer a coleta, aliás, nem pode, né, a gente pede para que ele não faça essa ingesta, por que não? Porque senão vai vir um sangue cheio de gordura, né? Então, as suplementações são importantes, os exames, né, e manejo da disbiose, para que você tenha a melhor qualidade possível desse sangue. Próximo. Então, existem esses cuidados pré-coleta, que são vários, né, mas aqui só para entender, a gente começa a preparar o indivíduo em torno de, no mínimo, 21 dias antes. Né? Então não é assim, chegou, coleta e faz? Não.
Você até pode fazer isso, mas a qualidade do material que você vai coletar, né, ela não vai ser tão boa, né? Então, dependendo de qual é o retrato, né, bioquímico desse paciente, o que você deseja traçar de terapêutica para ele, você vai ter um período maior aí para preparar esse indivíduo para o procedimento, tá? Mas no mínimo 7 dias, tá? Próximo, por favor. Esses são os tubos, conforme eu falei para vocês, então, só para citar, esse tubo azul é o tubo que a gente coleta o PRP, né? Então, a primeira rotação a gente faz com o citrato, depois aí faz a retirada do material e aí faz no tubo seco. Então, o PRP, ele passa por 2 centrifugações, tá? O tubo sem aditivo, né? E o tubo vermelho, né? Que tem um ativador de coagulação, esses a gente trabalha o PRF, tá? Aí depende do que você quer, se quer membrana, se você quer um conteúdo mais líquido, né? Próximo, por favor. Então, como eu falei, né, qualquer centrífuga, né, a gente consegue trabalhar, mas não são iguais, né? Todas essas centrífugas, ela tem a mesma proposta, né? Ou seja, centrifugar o frasco, né, o tubo. No entanto, cada uma vai ter a sua característica. Então, eu posso ler um artigo e me identificar com um protocolo que lá consta, né, por exemplo, 700 de força G, né, que é a unidade de medida. E aí eu quero transformar esse protocolo, né, na minha prática clínica, eu quero usar no meu paciente, né, porque no artigo consta lá que foi empregado para tratar lesões nos pés de pessoas diabéticas e que o resultado foi incrível. E eu falo, puxa, eu quero trazer esse conteúdo, né, eu quero trazer esse protocolo, eu quero replicar isso para o meu paciente. Totalmente possível. Né? O que você precisa é conhecer algumas coisas da sua centrífuga, né? E fazer os cálculos, que são bem simples, é regra de 3, e aí você vai poder usar. O que você precisa entender é que os protocolos, eles se pautam em baixa força e alta força. O que é isso? Então, aqui no frasco dá para enxergar bem isso. Né? Então, você tem um frasco da direita que tem um conteúdo líquido, né? O plasma ali numa quantidade muito maior quando comparado com o outro, né? Então esse que tem mais volume, ele foi trabalhado em alta força. E o outro ele foi trabalhado, né, em baixa força, tá? Ou seja, rodou menos, tá? E com uma força, né, G menor. Então, as rotações por minuto ali, elas foram menores, mas isso prejudica? Não, né? São essas diferenças que permitem que possamos trabalhar com produtos, né, do sangue diferentes. Próximo, por favor. Então, né, de novo, né, tudo depende do que eu quero. Eu quero mais colágeno. Então, se você quer mais colágeno, então você tem que trabalhar com PRF. Né? O PRF, ele tem uma quantidade de colágeno ao término da centrifugação maior, tá? E ele trabalha com uma força G menor, tá? Eu quero trabalhar com... Eu preciso de um concentrado que, na hora que eu aplicar, ele já vai causar uma imensa reação no local. Tá, então o PRP, ele tem essa característica. O PRF, ele vai fazer a entrega pouco a pouco, né? Tanto é que, por exemplo, em estética, né, não se recomenda você aplicar com intervalo menor de 21 dias. Mas por quê? Porque ele tem uma curva longa de entrega. Você aplica hoje, mas dias e dias ele vai estar lá, né, trabalhando e liberando, interagindo, estimulando fibroblastos. O PRP não. Você aplicou, ele já vai lá e
né, faz tudo o que tem que fazer, tá? E para rodar, né, a força de rotação do PRP é bem maior. Próximo, por favor. Então, a aplicabilidade do PRP, ele é usado na pele, em cabelos, né, para estimular o bulbo capilar, em articulações, tendões, a ortopedia usa muito PRP. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, ele vai lá e, né, já causa naquele local, ele provoca um estímulo intenso. Próximo, por favor. Enquanto o PRF, não. Ele faz a entrega, mas dia a dia você vai, né, avaliando os resultados. Por exemplo, isso aqui é uma paciente que teve uma complicação de uma ferida operatória, né? No dia 14/3 foi a primeira aplicação, e é isso mesmo, né? Eu falo que é um fermento que você coloca na ferida, né? Assim, 6 dias depois, né? Foi mais ou menos isso que a paciente veio, né? Ela deu intervalo, foram 6 dias de intervalo, quer dizer, não completou nem uma semana. Você tem aí um resultado incrível, né? Uma força de contração muito boa. Agora, o que é curioso, isso se sustenta, né? Então, você pode fazer aplicações com intervalo mais longo. O PRP não, você tem que fazer com intervalos mais, né, um intervalo mais curto. Próximo, por favor. Né, e é isso, né? Quando a gente, né, olha o ferimento inicial e você olha, né, o ferimento como ele ficou, a qualidade, né, da cicatriz, de fato, ela é admirável. Obviamente, essa paciente fez suplementação, né, enfim, várias coisas foram trabalhadas com ela. Mas, assim, quando a gente olha a qualidade da cicatrização, né, o alinhamento, né, você vê, é um fototipo de 3/4, né, um fototipo 4, então ela poderia ter algumas outras complicações, né, a cicatrização ficou muito boa pela complexidade do ferimento. Próximo, por favor. Né, e este artigo, né, um artigo que traz, né, ele foi publicado em 2017, ele justamente traz isso, né, então, como você injetando, aplicando, né, o PRF, né, qual o comportamento morfológico, então, como a célula vai se comportando. E aí, no estudo, ele fala, né, que com 10 dias estava no pico da produção de colágeno. Próximo, por favor. Então, a diferença, né, entre PRP e PRF, né, ambos estimulam fatores de crescimento, né, então, de origem plaquetária, transformador beta, de crescimento endotelial vascular, então, eles estimulam a angiogênese, proliferação celular, enfim. A diferença é a forma, a liberação, que é diferente. Então, o PRF, ele faz uma liberação sustentada. Pouco a pouco, ele vai liberando e a gente tem o resultado aí por vários dias. Próximo, por favor. Então, qual é a vantagem de usar, né, os concentrados? Bom, você tem fator de crescimento que é do próprio paciente, né? Mostrei para vocês uma revisão sistemática com meta-análise pontuando a segurança que é você usar esse produto. Por quê? Porque ele é do próprio paciente, né? Ele vai fazer atração celular, ele permite você aplicar em tecidos moles, ele estimula, né, a resposta imunológica. Existem várias técnicas para você poder aplicar, né? E é uma biologia, né? A biologia da célula, ela é totalmente compatível, natural, né? Com, né, do próprio paciente. Próximo, por favor. E, finalmente, né, o que todo mundo deseja saber, mas e aí, podemos? Então, o COFEN, ele tá, de início, né, o COFEN, ele tinha liberado, mas em caráter né, de pesquisa, e então não poderia ser cobrado, né, o recurso. Mas aí o COREN,
né, de Brasília, né, lá do Distrito Federal, eles acabaram, né, revendo isso, e o próprio Corém do Distrito Federal, ele acabou liberando, né, o PRF e várias outras apresentações, né, para que a gente possa usar para tratar as feridas. Com isso, acabou movimentando, né, os outros Coréns, né, as outras regionais. Então, hoje a gente está vivendo um momento de bastante mudança, e o COFEN, ele também acabou revogando, então, em breve nós teremos aí um resultado muito legal, né, porque, na verdade, o COFEN, ele apoia a ideia do uso dos concentrados para tratamento das lesões. Acho que só tem mais um slide, aí eu já encerro. Pronto. Deixo aí para vocês o QR Code do nosso canal lá do YouTube, e sejam, né, todos convidados. Um prazer ter vocês aí com a gente, né? Às quartas-feiras nós sentamos para discutir atualizações, enfim, um grande prazer. Obrigada, Vivi, obrigada, Gi, Júlia, obrigada. Gina, a gente que agradece, Rô, por você dividir todo esse conhecimento de anos e anos, aí, essa bagagem de anos e anos adquirida, e trazer aqui para a gente. Isso, só pessoas especiais que fazem isso. Muito obrigada. Obrigada, Rô. Gente, ao longo do dia, acho que eu fiquei resfriada. Constipando aqui. Obrigada, viu, Rô? Obrigada, Rô, foi ótimo. Eu que agradeço.